O transtorno opositor desafiador, TOD, atinge cerca de 150 mil pessoas por ano, provocando comportamentos de desobediência, raiva e falta de controle. Mas como saber se a criança possui realmente esse transtorno? E quais intervenções devem ser feitas nessa situação? O Pedro Farias conta pra gente. Boa noite, Darcy. Boa noite você que está em casa. Agora vamos entender um pouco sobre um transtorno que é detectado logo na infância. É o transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD. E para falar um pouco sobre esse assunto, a gente entender melhor, como esse transtorno funciona, eu estou aqui com a Gisele Vandermoor, que é psicopedagoga e especialista no assunto. Gisele, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ok, Gisele, então a gente quer saber, para começar, o que é o TOD e quais são as suas principais características. Então, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, é um transtorno que pode acometer crianças, adolescentes e até mesmo adultos, apesar de ser menos frequente. Mas a gente que está de fora enxerga os sintomas mais frequentes como birra, um mau comportamento, de repente uma falta de limites. Só que é muito importante a gente entender o que é o transtorno e como fazer essa diferenciação, porque, como o próprio nome diz, é um transtorno não só na vida da pessoa que tem o TOD, mas também na vida de toda a família. Então, por exemplo, os sintomas mais comuns do TOD são humor raivoso ou então humor irritável. A gente pode encontrar e encontra muito frequentemente comportamentos desafiadores, questionadores, e em alguns casos a gente pode também encontrar uma índole vingativa. Entendi, muito bom. E Gisele, conta pra gente quais são as causas do TOD, por que ele se manifesta e como ele se classifica. Os principais fatores que contribuem para que uma pessoa tenha o TOD são fatores genéticos, ou seja, alguém na família tem algum tipo de transtorno, não necessariamente o TOD, pode ser um transtorno depressivo, um transtorno ansioso ou qualquer outro tipo de transtorno, e também fatores ambientais. Na maioria dos casos, a gente costuma encontrar os dois, uma junção de fatores ambientais com fatores genéticos, causando o quadro de TOD numa pessoa. E em relação à classificação, a gente pode encontrar o TOD numa pessoa no grau leve, moderado ou grave. Essa classificação é feita de acordo com o número de ambientes onde a gente observa os sintomas. Inclusive, isso é um mito, tá? Um mito muito grande, essa questão de que, se os sintomas só aparecem em um ambiente, se só acontece em casa ou se só acontece na escola, então essa criança não tem TOD de verdade. Não, isso é um mito. Uma pessoa pode ter os sintomas em apenas um ambiente, ou em dois ambientes, ou pode ser mais generalizado. Então, a gente classifica da seguinte forma: o TOD leve é quando os sintomas se apresentam em apenas um ambiente. O TOD moderado, em dois ambientes. E o TOD grave, em três ou mais ambientes. Certo, entendi. Agora, uma dúvida: a partir de que idade é possível detectar os sinais e qual a relação do TOD com o TDAH, que é outro transtorno, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Qual a relação desses dois transtornos aí? A única restrição em relação à idade que a gente tem é que um adulto pode ter TOD, mas os sintomas não podem iniciar na vida adulta. Os sintomas se iniciam na infância ou na adolescência. Mas em relação à idade, o mais comum é que a partir dos 5 anos a gente comece a observar os sintomas começando a surgir ali na criança, né? Me usando como exemplo novamente, eu tenho um filho que tem diagnóstico tanto de TOD quanto de TDAH. E no dia a dia é muito mais difícil a gente fazer essa separação, porque apesar dos sintomas serem bastante diferentes, um acaba influenciando no outro. Então, uma pessoa pode ter somente o TOD ou somente o TDAH, só que a gente vê de uma forma muito frequente uma comorbidade entre os dois, ou seja, a pessoa tem tanto o TOD quanto o TDAH. Inclusive, essa comorbidade pode acontecer entre diversos transtornos, diversos diagnósticos. No entanto, o TOD e o TDAH têm uma taxa muito alta. Metade ou mais dos casos de TOD
estarão em comorbidade com o TDAH, segundo os diversos estudos sobre o assunto. E agora a gente quer saber como lidar com alguém que possui o TOD. Quais são as intervenções e tratamentos que podem ser feitos com alguém que possui esse transtorno? O primeiro é o acompanhamento médico. Ele é essencial. Então, esse acompanhamento pode acontecer com o neuropediatra ou com o psiquiatra infantil, independente do uso de medicação ou não. O acompanhamento médico precisa existir até mesmo para a gente descartar questões fisiológicas, né? Uma alteração hormonal, alguma outra coisa envolvida para culminar naqueles sintomas. O segundo fator que precisa estar presente no tratamento do TOD é o acompanhamento terapêutico. Ou seja, psicólogo não pode faltar. Psicólogo é o mais importante. Obviamente, dependendo do caso, pode ser que uma criança precise de fonoterapia, outra precise de uma psicopedagoga, mas em todos os casos será necessária uma psicoterapia. E terceiro e último fator desse tripé do tratamento do TOD é o manejo parental. Nós, pais e mães, passamos a maior parte do tempo com essa pessoa que tem TOD, então a gente precisa ter segurança, tranquilidade no dia a dia para saber lidar com as questões comportamentais que, em um determinado momento, serão muito frequentes. Mas através do tratamento correto, uma hora essa frequência vai diminuir. Então, o manejo parental é um conjunto de técnicas para que a gente consiga entender primeiro por que a criança se comporta daquela forma, o que causa aquele tipo de comportamento, e a partir disso a gente consegue usar as melhores intervenções comportamentais para ter mais paz na nossa casa, que é tudo que a gente quer, né? Gisele, muito obrigado pela entrevista e também pelas informações que com certeza vão ser muito úteis. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Esse espaço para a gente falar sobre o TOD é muito importante e eu fico muito grata por essa oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado, Gisele. Informações importantes sobre o TOD que com certeza vão ser úteis aí para você pai, você mãe, que tem um filho com um diagnóstico desse transtorno. Eu espero que essas informações tenham ajudado você. Eu volto contigo, Darcy.